você aceita, porque hoje nem a Marta nem a Meire vão participar. Aí ela já entrou. Ó. Gente, boa noite. Que Jesus esteja, Marleninha, esteja com todos nós, né? E que ele possa proteger com seu amor, a sua misericórdia, toda a terra, encarnada e desencarnada. E vamos dar início ao nosso culto e estudo da noite de hoje. E então, Elisa, vamos participar e o Cristiano vai colocar já a nossa primeira parte. Bem-vindos à oração Conversando com Deus, de Chico Xavier. Realize esta oração para conversar com Deus sempre que sentir necessidade de se fortalecer e receber orientações, elevando o pensamento até o Pai Celestial com fé e devoção e colocando um copo de água para fluidificar e tomar ao final da oração. Oração Conversando com Deus. Abençoa-me, Senhor Deus, com tua luz divina, com tuas bênçãos de cura, com intuições que orientam, com energias que encorajam para enfrentar a jornada da vida. Desejo falar contigo, meu Pai, pedir teu abrigo nas tempestades, pedir teus conselhos nas dúvidas, pedir o toque de tuas mãos que curam, pedir tua intervenção nos problemas. Gostaria de compreender, amado Senhor, a profundidade de teus propósitos, a real missão que me destes, a razão das dores e sofrimentos que passo, as injustiças da vida que recebo, as tribulações da jornada que encontro. Reconheço, generoso Pai, que só busco sua presença quando choro, que só busco sua presença nas aflições, que só busco sua presença nas doenças incuráveis, que só busco sua presença nos momentos de desespero, que só busco sua presença nas causas impossíveis. Aprendi a te procurar nas orações que rezo, nas meditações que reflito, nas súplicas que te, nas lágrimas de minha face que escorrem, nas horas de solidão, nas fraquezas de meu corpo e nas dores de minha alma. Me ensines a conversar contigo, ó Senhor, nas manhãs dos dias e no escurecer das noites, nas tristezas da alma e nas alegrias do coração, nas enfermidades e na regeneração da saúde, nas horas de fracasso e nos êxitos conquistados, nas ocasiões de solidão e nos momentos de confraternização. Compreendo minhas imperfeições, amado Pai, pelo egoísmo que me apego, pelos pensamentos deprimentes, pela intolerância que exprimo, pela impaciência que demonstro, pelas mágoas que carrego, pelas ofensas que pratico, pela insensibilidade com os desamparados e pela falta de amor ao próximo.
Conheço a palavra do Cristo, excelso Senhor, ensinando a praticar a caridade, ensinando a oferecer o perdão, ensinando a amar o próximo, nosso irmão, ensinando a plantar a semente do bem, ensinando a enfrentar as dores com resignação e ensinando a sempre estender a mão. Mas hoje aprendi, amado Criador, que o Senhor é nosso Pai, que o próximo é nosso irmão, que o amor nos fortalece, que o perdão é libertação, que prece é alimento para a alma, que oração é vossa comunicação, que nada é impossível vindo do Senhor, que a fé move montanhas, que o caminho de Jesus nos faz merecedor. Por isso, amado Pai, neste diálogo divino, nesta conversa íntima, me comprometo a mudar meu comportamento, reformar, para poder evoluir e das imperfeições poder me libertar. Passo a passo mudarei, bondoso Deus, do egoísmo à prática da caridade, da impaciência para a serenidade, da intolerância para a generosidade, da mentira para a disseminação da verdade, da mágoa para o perdão com bondade, do ódio e intrigas para o amor e fraternidade, do atraso de minhas imperfeições para buscar a evolução e conquistar minha liberdade. Assim seja. Mensagem Chico Xavier, psicografia Ari Lima, equipe Bezerra de Menezes. Compartilhe esta mensagem de Jesus em suas redes sociais, curta o nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal para fazer parte de nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos vós. Gente, eu coloquei essa mensagem porque ela mostra como nós somos na realidade e como devemos trabalhar conosco mesmo para poder alcançar aquilo que é falado ao final, né? Nós precisamos nos libertar de nós mesmos, tirar o homem velho e criar o homem novo, um homem bom, um homem digno, um homem capaz de ter paciência, um homem fraterno, um homem cheio de amor para com todos os nossos irmãos, que livre do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Essa oração é maravilhosa. E ela cai hoje certinha. Por quê? Porque nós vamos falar um assunto que corresponde ao período que nós estamos vivendo. E o Cristiano vai colocar, chama As Trevas. Este é um período que nós vamos falar, é um período que a Terra já viveu, as trevas. Após a sua vinda, o Cristo continuará enviando por mais 6 séculos, 600 anos, diversos mensageiros para implantar o Evangelho na Terra. Depois desse período, durante 1260 anos,
o planeta entrará num período de trevas, onde todo tipo de crime serão realizados em nome do Cordeiro. Será o domínio da chamada besta do Apocalipse. Pode passar, Cristiano. Aí, à medida que for. Então, nós vamos começar com um enviado de Jesus, Paulo de Tarso. 5 anos depois de Cristo a 67 depois de Cristo. Eu vou explicar, eu vou ler e depois vou explicar. Jesus chamou ao espírito luminoso e enérgico de Paulo para a divulgação da nova doutrina. É graças a ele que hoje somos cristãos. Paulo viajava de cidade em cidade com seu enorme prestígio. Falava do mestre, inflamando os corações. Seu trabalho foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. Então, Paulo de Tarso, antes de se tornar cristão, ele era contra Jesus. E quem quer saber sobre a vida dele, leia Paulo e Estevão, que vocês vão ver uma história maravilhosa de uma pessoa que se converteu ao cristianismo porque ele compreendeu Jesus, né? Ele foi perseguir Jesus e os cristãos, e no meio lá do deserto, uma luz muito grande cegou os olhos dele e falou para ele assim, por que me persegues? Aí ele é levado para a casa de um cristão, e lá ele é curado, e ele aí vai vendo o que Jesus fez, e ele vai se transformando. Então, aconselho a vocês lerem Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, é um dos livros que a gente tem que ler e compreender a missão. Como ele era muito importante entre os judeus, então ele sofreu muito também quando ele se transformou cristão. Mas como ele tinha muita autoridade, as pessoas confiavam nele, e ali ele foi passando de lugares em lugar para poder difundir a boa nova, que era o cristianismo de Jesus. Aí Jesus, em 277, 72 depois de Cristo e 337, ele mandou Constantino. Com o imperador romano Constantino, o cristianismo primitivo vai se tornar em religião do Estado, perderá sua pureza, e os novos cristãos passarão a ser perseguidos e ser perseguidores. Então, o que acontece? Existe um livro chamado Esquina de Pedra. Esse livro, ele conta a história da evolução do cristianismo até o dia que o cristianismo passou para o púlpito e passou a servir os ricos. E aí, então, houve já a separação e perdeu-se o trabalho que já tinha sido feito e perdeu-se com ele. Muito bem, aí em 570 depois de Cristo, 670, Jesus envia a um missionário para restaurar os ensinos do evangelho nos povos árabes, em oposição aos abusos romanos da Europa. Ele torna-se rico e não resiste ao assédio dos espíritos de sombra, desviando-se do caminho. Entenderam? Então, o que Maomé escreveu antes dele se tornar um tirano, no caso, ele é parecido com a doutrina. Mas aí o homem começou a fazer interpretação, porque a Bíblia também, ela não foi escrita na época de Jesus, ela foi escrita após a morte de Jesus, né? E aí
naquela época, a linguagem, as línguas que se falavam naquela época, tinha uma palavra, muitas vezes, tinha vários significados. Então, muitas das coisas que falaram, que foi dita da boca de Jesus, não era porque elas tinham vários significados. E a gente sabe que Jesus não falaria, né? Quem é que vai odiar seu pai e sua mãe? Jesus não pediu isto, né? Então, aí o homem começou a interpretar de acordo com ele, com o pensamento dele. Então, isso a gente tem visto muito, né? E aí, esse período, durante os 6 séculos, foram enviados mensageiros. Já em 610, as guerras santas. O Alcorão é consequência da alta mediunidade de Maomé, mistura as lições cristãs com a violência e imposição. Por isto, o islamismo, que vinha restabelecer o ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz. Entendeu? Que aí eles passaram, quem também não era muçulmano, eles matavam, passavam a perseguir outras pessoas, outros grupos, cidades que não eram muçulmanas, então, isso ocorre até hoje, né? Então, nesse período, e é o início do período da besta, inicia quando o papado se consolidava após seu surgimento com o imperador Focas em 607. Né? Que aí ele assina o tratado, e nessa época, então, começa o cristianismo a perder o sentido puro que Jesus fez. E aí, em 1260, que foi 1260 anos do domínio, começa, então, as cruzadas. O que é isso, as cruzadas? É porque de 1096 a 1272, as 9 cruzadas foram movimentos militares de caráter anticristão, realizada pelos chamados cristãos da Europa, em direção da Terra Santa, para recuperar do domínio dos turco-muçulmanos. Certo? Então, aí o que ocorreu? Os reis lá da Europa, então o que eles fizeram? Eles mandavam, as cruzadas eram guardas, eram verdadeiros exércitos para tirar aonde Jesus nasceu, aquela região ali, das mãos dos turcos muçulmanos. E então, a maioria morreu, trucidado, eles mandaram cruzadas com crianças, e o nosso Francisco de Assis foi numa, né? E ele voltou abismado com aquilo, até adoeceu e coisa e tal. E nesse meio tempo aí, no século XIII e até o século XIV, começa a Inquisição. Nesse período todo, o pessoal já deturpava a religião católica, os muçulmanos em 600 e tanto, quase 800 anos na Espanha, eles conseguiram tomar parte da Espanha e dominar a Espanha. Por isso que os espanhóis ainda têm na arquitetura muito da influência árabe, né? E até tem aquele filme El Cid, que mostra direitinho. As Cruzadas têm o filme eu esqueci o nome dele, que mostra direitinho o que eles faziam. Os soldados cristãos também matavam as mulheres, saqueavam o que as pessoas tinham. Então, eram
povos bárbaros lutando com bárbaros, e os europeus falando que estavam a serviço do Cristo. Mas eles não estavam a serviço do Cristo, porque em nenhum momento o Cristo pediu que alguém fizesse algo em nome dele. Depois, a Inquisição, no século XIII ao século XIX, né? Do século XIX, agora que eu enxerguei. Foi a criação de um tribunal para reprimir as heresias. Obra direta do passado, esse tribunal criminal e perverso entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Este é considerado o período da besta do Apocalipse. Então, o que aconteceu? Os jesuítas, né, fizeram a Inquisição em nome de Jesus, e essa Inquisição era para fazer com que, se você não fosse cristão da igreja, você era um herege. Ou você tinha que renunciar à sua religião, ou você seria morto. Então, o que aconteceu? Como a maioria dos papas, a maioria dos padres daquela época, não eram pessoas que eram vocacionadas ao sacerdócio, eram filhos. Então, um filho mais velho era o que tomaria conta dos bens do pai. O segundo, ele já era, quando nascia, ia ser padre. Então, quantos foram padres sem querer? Né? Então, sendo padre, e como a igreja naquela época, ela, não estou falando mal, estou falando daquela época, ela abusava do poder que ela tinha. Por quê? Porque a maioria do povo era analfabeto, a linguagem dos padres era em latim, então ninguém entendia nada. Vamos supor, nesse período também, eu vou falar sobre a Inquisição ainda. Nesse período também havia a venda de indulgências. E o que é essa venda de indulgências? Você ia lá, fazia um duelo, matava a pessoa, você ia lá, roubava a mulher do outro, você ia lá, matava, exterminava. Então, ele ia lá, conversava com o padre, e o padre falava, não, reza tantas Pai Nosso, tantas Ave Maria, e dá o donativo para a igreja. E aí, o que ocorreu? As pessoas, então, e você será perdoado por Jesus. E aí, começou essas vendas de indulgência. Você era perdoado pelo crime que você fez. E nas memórias do padre Germano, mostra um caso bem desse tipo, quando a mulher, uma senhora rica, a filha engravidou sem casar, então o que ela queria? Que o padre Germano mandasse ou matar a filha dela, alguma coisa assim, que ele erguer uma catedral em cima da fonte que ele tinha, que ele chamava de água da saúde. Essa água da saúde é porque ele morava numa vila que o povo era muito porco, não tomava banho, vivia doente. Então, ele inventou esse nome, água da saúde, e aí fazia todo mundo se limpar, fazia as pessoas beber dessa água, que a fonte era límpida. E então, a mulher prometeu construir uma catedral nesse lugar em homenagem a ele, e ele não aceitou, né? Porque ele era um padre cristão de verdade. E então, nessa época, usava muito isso, vender ossos do dedo de Jesus, espinho da cabeça, que puseram na cabeça de Jesus, pedaço da madeira que crucificaram Jesus, né? E nesse período de Inquisição, houve a perseguição dos hereges, das pessoas que eles consideravam, mas não é, porque eles queriam tomar a fortuna
daquelas pessoas, então eles inventavam as fofocas, inventavam as mentiras para poder mandar prender, exterminar a família, ou então fazer o exílio e tudo mais daquele povo. E um papa, e aí, nesse período da Inquisição, o que eles faziam? Eles costumavam, quando a pessoa não aceitava, era considerado blasfêmia o que a pessoa fazia, então, aquelas pessoas que eram médiuns e que demonstravam uma paranormalidade, eles, então, eram mandados para a fogueira. Então, nesse período, queimou-se muita gente. Os padres mandavam queimar porque era a ordem de Deus. Então, eles eram representantes de Deus. E o povo tinha medo. E os homens ricos, no final, se submeteram também à igreja, né? E nesse período também, o que ocorreu? O Papa, eu esqueci o nome dele, ele mandou falar, ó, os gatos também têm o demônio. E aí, o que ocorreu? Ele mandou matar os gatos todos. E nessa época a Europa ficou sem gato. E o que aconteceu? Os ratos fizeram a festa. E os ratos tinham a pulga que transmitia a peste. Então, foi onde a peste dizimou milhões de pessoas na Europa. Entendeu? Então, uma coisa feita por ignorância causou um mal extremo, né, ao resto de toda a Europa, mas também foi um chamamento. Também foi um chamamento. Porque o povo queimava as pessoas. As bruxas, os bruxos, mais mulher, viu, gente? Queimavam mais as mulheres. Muitos padres foram perseguidos porque não aceitavam aquela maneira de viver e queriam fazer as mudanças e não conseguiam. Então, o ápice das trevas foi o século XII, XIII e XIV. Foi a pior época da humanidade. Longo período de sombras invadiu a Terra. Guerras, pestes, cruzadas, inquisição e crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. Né? E teve a guerra aí, as guerras de 100 anos, a Guerra das Rosas, França contra a Inglaterra. Então, foi um negócio, né? Então, esse foi considerado. Aí veio depois o feudalismo, que aí os reis perderam o poder, quem era senhor feudal, que era o dono dos castelos, fortificava os seus castelos com seus exércitos, e os reis perderam a função. E os senhores feudais, então, queriam tomar a terra do outro, mandava matar a família, e tudo isso, traições, tudo que vocês pensarem foi feito. O número da besta, 666. O número refere aos algarismos romanos do sumo pontífice da Igreja Romana, quem usa os títulos de vicaris, generales, dei interris, vicaris, filii dei e devexis cleri, que significava vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero, e a soma dos algarismos fazia os 666. Fazia por mais de 6 longos séculos. Fim, o período da besta finaliza com o decreto da infabilidade papal com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica, espera só um pouquinho, científica, filosófica e religiosa da humanidade, né? Então,
Aí os padres começaram também a, a, a trabalhar para não perder ainda como se diz, o poder que eles tinham nas mãos, né? Então, é tanto que as igrejas eram feitas separada a parte rica de um lado, a parte pobre do outro, não podia sentar, não podia ficar perto, né? E então, quem doava mais para a igreja, quem construía, eram as pessoas que mais ganhavam indulgências, né? E aqui no Brasil, as igrejas históricas que foram feitas naquela época da Tiradentes, esse povo tudo, se vocês forem ver, tem a separação do lado dos ricos e a separação dos pobres, né? E eu esqueci qual a cidade, uma igreja em que ela foi feita, ela estava sendo construída por escravos, e eles mandaram matar esses escravos. Tentaram depois, várias vezes, terminar a igreja. Nunca conseguiram. Tudo que puseram em cima daqueles negros que morreram naquela época, nas paredes, tudo caía. Então, a gente vê que as trevas também, elas podem nos dominar, se nós dermos para ela as asas que ela tem. Então, por isso que a doutrina espírita, ela fala que nós temos que estudar, e ela é comprovada cientificamente, e ela tem que ser pela razão. Por isso que a gente tem que estudar para poder entender essas manobras que existiam, e que essas manobras, o quanto nos prejudicou. Mas olha, só que eu vou falar uma coisa. Nesse período, nós não éramos flor que cheira. Nós podemos ter sido inquisidor, nós poderíamos ter sido participante de cruzada, poderíamos estar lá apontando o dedo para Barrabás e não para Jesus, poderíamos estar flechando cristãos. Então, por isso que a espiritualidade fala para nós estamos vivendo a melhor época da nossa vida, né? Então, pode passar, Cristiano. O que é o Apocalipse? Tá. O apóstolo João Evangelista, 6 depois de Cristo a 100 depois de Cristo, escreve no Apocalipse o destino da humanidade. Nele encontramos o período que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias, acrescentando que o seu número era o 666. Esse período começa no 610, com o início do papado, e finaliza em 1870, com a criação da infabilidade papal. Quanto ao número 666, refere-se ao sumo pontífice da Igreja Romana. Então, João Evangelista foi o apóstolo mais novo de Jesus, né? É tanto que quando Jesus está na cruz, ele fala para a mãe, eis o seu filho. Então, ela teria outro filho, que era o João Evangelista. E é tanto que Maria de Nazaré e João Evangelista trabalharam junto nas obras de caridade daquela época, né? Ele foi perseguido, foi mandado para a ilha de Patmos, que era uma ilha vulcânica que eu já falei para vocês, e foi mandado ser jogado no tacho fervente, e ele foi jogado, e no ser jogado, ele saiu ileso, né? Ele saiu ileso. E aí ele fugiu e adotou o nome de Francisco, né?
A besta do Apocalipse, responsável por guerras, o comercialismo e a deturpação da mensagem do Cristo, é identificada pelo Espírito Emmanuel, como a igreja transviada de Roma simboliza na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? A questão, e que é um livro bem forte. Não aconselho qualquer pessoa a ler, mas se vocês quiserem saber, leiam Abadia dos Beneditinos, e vocês vão ver o que era feito dentro dos calabouços das igrejas, dos túneis entre uma igreja e um convento feminino, o que era feito lá. Aí vocês vão compreender que nós não fomos flor que cheira. Viu? Existem mensageiros na época das trevas? Sim. Durante essa época, o Cristo enviou diversos mensageiros para o restabelecimento do Evangelho. Dentro deles, destacam-se 3. Francisco de Assis, em 1182 a 1226, na Itália, com a tentativa do Evangelho da humildade. E Francisco de Assis foi João Evangelista. Depois, Martinho Lutero, em 1843 a 1446, na Alemanha, com a tentativa do Evangelho na sua origem. O que era o Evangelho na origem para ele? Era assim, ele te daria os dogmas, para ele a igreja tinha que ser pura, a igreja perderia essa cobrança de indulgência, queria que parasse com isso. Então, muitas das coisas que a igreja fazia de errado, ele tentou. E dali nasceu o protestantismo. E aí, hoje, eles são chamados de evangélicos. Então, daí, com John Hus e outros, nasceram os puritanos, os jacobinos, todos. E aí, esparramaram a doutrina pelos outros países, né? Vocês podem ver que na América do Norte, a maioria do povo é evangélico, protestante, né? Na Inglaterra, o rei Henrique VIII queria casar com outra mulher, e na Igreja Católica não era permitido. Então, o que ele fez? Fez uma lei transformando a Igreja Católica em Igreja Anglicana, onde ele poderia e teria o direito de casar com a Ana Bolena, que ela durou 1000 dias, e aí mandaram cortar a cabecinha dela. Uma beleza. E, então, depois veio Allan Kardec, em 1804 a 1869, na França, com o Evangelho redivivo, raciocinado e vivenciado. E, então, o que o Kardec fez? Era um professor, trabalhava com o Pestalozzi, e começou a ver na Europa as mesas girantes, e ele, então, ele só acreditava, ele era membro do grupo científico da época, então ele não acreditava nessas coisas, né? E aí, um dia, ele foi convidado para ver essas mesas girantes, a ponta do lápis presa no bico da cesta, e aí as mesas levantavam, e havia o efeito físico, e eles respondiam as perguntas. Então, ele falou, eu preciso ver. E ele foi depois, porque a doutrina começou para os ricos. Então, toda a Europa teve a festa, todas as festas tinham que ter as mesas girantes, né?
E ele falou, peraí, tem uma lógica aí. E ele, então, começou a frequentar casas de pessoas sérias em que recebia os espíritos. E ali ele foi anotando, ele foi escrevendo, aí apareceu as irmãs Fox nos Estados Unidos, que era 13, 14 ou 14 ou 15 anos, eles mudaram para uma casa onde elas escutavam o barulho, e no final elas começaram a conversar com essa pessoa que bate o toque, né, na parede, porque lá as casas são feitas de madeira. Então, aí elas começaram a divulgar a mediunidade delas. E aquele homem que conversava com elas tinha sido assassinado dentro daquela casa. E ele teve com elas, mas depois que elas cresceram, elas eram meninas, deturparam a verdade, e ele teve várias pessoas que eram muito sérias e que transmitiam os recados dos espíritos, e ele então foi catalogando aquilo e foi mostrar. Vocês vejam o filme que retrata certinho como aconteceu o aparecimento. Ele, então, no início foi endeusado, depois que eles jogavam pedra, queriam pôr fogo na casa dele, porque ele era também um herege, e tudo isso. Então, a doutrina também, ela apareceu sob forte protesto. É tanto que quando ela chegou ao Brasil, foi muito difícil você falar, você não podia falar que você era espírita, que você era perseguido, e você era segregado. Até pouco tempo, a gente não podia falar nem no trabalho que a gente era espírito, os outros a gente olhava, pensava, é das trevas, faz trem ruim para os outros, cultua o bode, faz isso, faz aquilo, nada disso. É uma doutrina de amor, é uma doutrina que nos transforma, que ela nos faz ver a verdade, que ela abre os nossos olhos, mas abre os nossos olhos mostrando que é assim, assim, sem contestação. Porque eu queria ver alguém contestar as obras de André Luiz, Paulo Estevam, a obra há 2000 anos, todas as obras do Chico que ele escreveu, que Joana de Ângeles, através do Divaldo, escreve até hoje, eu não sei se escreve até hoje, mas, então, a gente vê ciência, e quanta coisa o Chico falou lá no início, lá que ele começou, de coisas que agora é que estão acontecendo. E essa semana eu ouvi que em 2050 o Chico disse que vão criar um aparelho retangular e nesse aparelho nós vamos conversar diretamente com os espíritos. Então não vai haver mais o médium. Por quê? Porque o que a gente está sentindo dentro da mediunidade? Que a mediunidade antes era inconsciente, a pessoa não sabia. Por quê? Porque a maioria das pessoas eram analfabetas, a maioria das pessoas não tinha letramento cultural para poder os espíritos usar as figuras que a pessoa tinha na cabeça, as paisagens, para poder mostrar e ele conseguir falar. Então, a mediunidade era inconsciente. A mediunidade era inconsciente. E essa mediunidade inconsciente, ou então era mecânica. O espírito usava a mão da pessoa e escrevia. E hoje, quando nós estamos estudando, conhecendo a doutrina, o que está acontecendo? A mediunidade se está transformando de mediunidade semi-inconsciente para mediunidade intuitiva. Então, o espírito mais adiantado não precisa chegar perto da gente.
ele pode estar no lugar que ele quiser, ele transmite para o médium aquilo que ele quer fazer. Só os espíritos ainda atrasados que necessitam estar ainda perto da gente para poder a gente captar o que ele sente, o que ele quer falar. E como nós estamos num período de transição na Terra, neste momento, um período de transição planetária, porque a Terra, ela ficou tão, como se diz, mal, que ela foi afastada de planetas mais adiantados para não influenciar parte do universo. Porque tudo que fazemos reverbera em todo o universo. Tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo. E tudo que nós temos aqui, nós temos coisas iguais em outra dimensão. E aí, como nós vamos fazer a transição planetária? Sairmos da terceira dimensão e passarmos para a quinta dimensão, que é o planeta de regeneração e provas, então nós vamos estar sendo substituídos os espíritos maus, os espíritos trevosos, os magos negros, aqueles espíritos que danificaram a sociedade, esses vão ser banidos. E a Terra vai passar por um período de transição, é claro, porque ela não pode passar de expiação e prova para regeneração de uma vez. Então, o que está acontecendo? Em vez de haver uma guerra mundial que ia destruir o planeta, o bichinho veio e ele está fazendo a limpeza. Mas não quer dizer que ele está fazendo a limpeza em quem precisava morrer, que era ruim. Não, ele já está... as pessoas estão morrendo porque tinham que ir desencarnar naquela época. E nesse período. Então, nós vamos continuar por um tempo começando a regeneração e prova, e ainda tendo que vencer as nossas provas. É um período de transição. Então, a transição planetária, após esse período, a Terra vai iniciar um processo de depuração de espíritos rebeldes. E o início de sua transição planetária para o mundo, é o início de sua transição planetária para um mundo melhor. Então, nós estamos sentindo isso. Nós estamos sentindo esse período de transição. Estamos sentindo cansados, desanimados, angustiados, melancólicos, com o corpo doendo, pesado, sentindo às vezes... Então, o que a espiritualidade nos aconselha? Acordar, levantar a cabeça e ver que nós temos condições de melhorar e sempre pensar positivo, pensar em luz, porque agora está ocorrendo a batalha da luz contra as trevas. E essas trevas estão lutando com unhas e dentes para arrebanhar mais pessoas, mais espíritos para o lado dela, e elas pensam que vão vencer, mas o bem já venceu. A luz já venceu. Entendeu, gente? Então, nossa, está acabando. Já estou acabando. Então, a luz já venceu. A luz venceu. Então, vamos ajudar, vamos orar, vamos pensar positivo, vamos sempre estar com um sorriso, conversar com as pessoas com mais gratidão, entender o outro como ele é, para podermos ajudar as forças do bem lutar contra as forças do mal. Vamos citar um exemplo para vocês entenderem. Star Trek, né? Não tinha lá o lado negro e o lado bom? Então é isso que está ocorrendo. O lado negro está tentando acabar com o lado bom, porque até hoje, a doutrina espírita é que abriu os olhos da gente. Por isso que Jesus mandava os mensageiros.
Era para nós despertarmos a nossa consciência, para nós despertarmos que nós somos seres de luz, despertar a luz que existe dentro de nós, porque é essa luz que comanda, porque nós somos partículas de Deus. E como é que Deus fez um mundo maravilhoso? Jesus e Deus, os engenheiros siderais, fizeram esse planeta tão maravilhoso para o mal vencer? Jesus veio e sacrificou sua vida para o mal vencer? Não, meus irmãos. Vamos levantar a nossa bandeira crística de amor, de fé, de alegria, para que esse Jesus pleno viva dentro de nós e também viva à volta dessa terra. Ainda vamos ter muitas confusões, muitos problemas, mas se nós temos Jesus dentro de nós e a fé que tudo vai melhorar, nós vamos passar isso sem transtorno emocional, sem problemas, com maturidade e com equilíbrio, né? E vamos pedir a Jesus que nos esteja conosco, que nos abençoe hoje e sempre, e que nós possamos fazer parte dessa falange crística para poder ajudarmos o homem de bem, que é o nosso mestre, o nosso amado Jesus, para que ele possa estar junto conosco e nós ajudarmos nessa batalha. E que nós possamos, Jesus, ajudar a todos que nos procuram, da forma que for preciso. Um pão, um agasalho, um sorriso, um telefonema, uma oração, não importa. O que importa é que nós façamos parte dessa cruzada santa, mas é uma cruzada de amor, não é uma cruzada de espada, é uma cruzada de luz, de paz e de amor, que Jesus é uma de fraternidade, porque o Chico disse que no final dos tempos não vai haver religião nenhuma, a religião será fraternidade. Então vamos já entrar neste parâmetro fraterno, para que nós possamos pedir a Jesus a oportunidade para nós melhorarmos e nós podemos ajudar os nossos irmãos que ainda não acordaram. Que Jesus o abençoe a todos nós. E nossa água já foi fluidificada pela oração do Chico. E que todos vocês recebam esses fluidos de cura, de luz, de esperança, de paz no coração de cada um. Que Jesus os abençoe hoje e sempre.